Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão neste canal aqui é porque gostam dos temas que nós tratamos, né? Doutrina católica, vida espiritual cristã, teologia, a vida familiar, a formação de casal, formação dos filhos, formação espiritual e também formação humana. Aliás, esse é o tema de hoje, né? Nós vamos abordar um assunto de formação humana. Desde já eu te convido a seguires este canal, a te inscreveres neste canal, a também clicar no botão que ativa as notificações e dar um like neste vídeo aqui, também compartilhar se for o caso de gostares deste assunto e também deixar o teu comentário. Se por acaso queres uma formação ainda mais aprofundada, mais completa, integral, em algum lugar aqui da descrição vai ter o link para a assinatura da comunidade Família Brodbeck, lá um ambiente seguro onde nós tratamos de assuntos de maneira mais aprofundada, de formação humana, da inteligência, da vontade, dos afetos, dos apetites, formação espiritual, formação doutrinária, teológica, católica também. Eu adiantei para vocês que o tema era relacionado à formação humana porque já está correndo, aí já faz um tempo, no Instagram e em outras redes sociais, o assunto do cansaço de algumas pessoas e acusação a alguns influencers, e eu acabo sendo um influencer também no Instagram, já estou há muito tempo nisso, comecei lá nas listas de discussão, né, no IRC, lista de discussão de Yahoo Groups, e Google Groups, e depois blogs, e Orkut, Facebook, Instagram, YouTube agora, também a influenciar as pessoas, e muitas vezes sou acusado disso também, né, de fazer parte dessa tal bolha católica, como eles dizem, que não existe, já me pronunciei a esse respeito, eu acho uma bobagem sem tamanho chamar de bolha católica, porque as pessoas são simplesmente apóstolos leigos fazendo o seu trabalho, e dando opiniões, às vezes as opiniões umas distintas das outras, né? Às vezes pessoas amigas mesmo, mas que discordam em vários assuntos e expõem essas discordâncias. Então nós não podemos dizer que é uma bolha católica, um grupo de influencers que estão impondo as mesmas coisas, porque não estão, porque nós discordamos, não tem como a gente impor as mesmas coisas, nós discordamos muitas vezes dessas coisas. E também acusam essa bolha católica de impor alguns comportamentos, isso não é verdade, tá? E se alguns estão impondo, então que se diga quem é que está impondo e no que está impondo e onde que está impondo a sua opinião, como se a doutrina da igreja fosse. Fulano de tal está dizendo que não pode fazer isso, fulano de tal está dizendo que não pode fazer aquilo e a igreja nunca falou nada. Pois então, fale especificamente. Agora não fique dizendo a bolha, simplesmente parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa e não está. Certo? E neste contexto aí de tal de inexistente bolha católica, parece que está se criando uma bolha contrária, né? A bolha dos anti-bolha, que nos acusa e que acusa alguns influencers, sendo que são influencers também, de impor fardos nas pessoas a ponto de levá-las ao cansaço, de levá-las, buscando a alta performance, a um burnout, né? Que dizem que como as férias são só no céu e temos que ser espremidos como limão, então vocês quando dizem isso estão contra o descanso das pessoas, então vão acabar por conta desse discurso de servir, de servir até o sacrifício, vocês estão deixando as pessoas cheias de fardos, e quando as pessoas estão cansadas e não conseguem realmente fazer as coisas porque estão cansadas, vocês, influencers da bolha católica, dizem que as pessoas não têm virtude. Isso é uma mentira. E nós vamos tratar deste tema aqui. Então, já fica aqui, já prepara o teu comentário, um caderno, começa a anotar que esse vai ser o tema da nossa conversa. Nós somos uma sociedade contemporânea realmente chamados a uma alta performance o tempo inteiro, tá? É a chefia, são os superiores do nosso emprego, é o consumo, é a busca por dopamina e nem sempre uma boa dopamina, às vezes dopamina suja, né? Na vida familiar, no trabalho, nos projetos pessoais, nós estamos sempre, constantemente sendo demandados alta performance.
né? Eu tenho que estar com um corpo magro, musculoso, com uma dieta em dia, não posso ter nenhum problema de saúde, eu tenho que ter meus filhos perfeitos, a educação tem que ser incrível. Em todos os ambientes. Isso aí é um problema da sociedade contemporânea, que acaba existindo também entre grupos cristãos, né? É uma mentalidade que acaba produzindo muitas vezes frutos significativos, frutos bons, pessoas entregando um trabalho melhor, pessoas entregando tecnologia, desenvolvendo novos produtos, conseguindo levar dinheiro para dentro de casa, com mais qualidade, com mais conforto para a sua família, levando a cabo projetos apostólicos quando nós estamos num ambiente religioso. Enfim, claro que existem frutos significativos, mas também muitas vezes se aproxima do limite do esgotamento físico, do esgotamento mental e também espiritual. Isso é o chamado burnout, né? Então, esse esgotamento físico ocorre. Eu, como delegado de polícia, como policial, o meu próprio trabalho é um trabalho muito propício ao desenvolvimento de burnout. Nós somos acompanhados, muitas vezes, por psicólogos da instituição para que isso não ocorra, certo? Como cristãos, nós, por outro lado, somos chamados, sim, agora por Deus e pela exigência da nossa própria vocação, a viver em plenitude e a buscar a virtude não somente no meio daquelas atividades estritamente religiosas, quer espirituais, quer apostólicas, né? Mas em todas as atividades do nosso cotidiano, no meio das exigências do nosso dia a dia. Cristo, ele nos salva eficazmente pela sua graça, meritoriamente, satisfatoriamente, mas também nos salva como uma causa exemplares. Então, nós não reduzimos Cristo a um exemplo, ele nos salva, de fato, morrendo na cruz, derramando seu sangue por nós, mas ele não deixa de ser também um exemplo supremo de sacrifício, desde a sua encarnação, porque ele estava nos céus, e ele, não é que ele deixa os céus, porque ele é Deus, ele não deixa os céus, mas ele torna-se homem, então passa a viver no meio de nós, submetendo as coisas próprias da humanidade, né? Então, assim como eu estou aguentando esses cachorros aqui, eu não vou cortar, nem vou botar preto e branco, vocês vão sofrer comigo. Cristo sofre, sim, por ser um Deus que se torna homem, já é uma aniquilação, como diz São Paulo, né? Então aí nós já vemos um grande exemplo, ele submete a nascer, e não é de uma família rica, de uma família com condições, num palácio, ele nasce num estábulo de animais, rejeitado por todos, ele submete à circuncisão, submete a ter que fugir com a sua família para o Egito, e o Egito é algo muito ruim na mentalidade judia, né? Porque eles fugiram do Egito, toda a espiritualidade do povo de Israel estava baseado na libertação que Deus operou mediante Moisés do Egito para chegar à Terra Prometida, e agora eles têm que voltar para o Egito de onde saíram, né? Jesus se entregou por amor a Deus e por amor a nós numa cruz. Ele nos convida, como este exemplo, ele nos dá, a segui-lo carregando a nossa cruz diariamente. Nós também temos que fazer isso. Então, se Jesus diz que quem quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, isso significa que a vida do cristão implica num chamado a uma vida de serviço, a uma vida de doação, na qual nós somos convidados, instados, motivados, acompanhados pela revelação e pela ação da graça a servir a Deus e ao próximo com generosidade, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. A vida dos santos, meus caros, não foi uma vida a médias, não foi uma vida pela metade, sempre foi uma vida de entrega total. Nós temos que ter uma vida de entrega total. São Paulo nos lembra que a gente tem que se desgastar pelo outro, né? Em 2 Coríntios 12 a 15, vamos ver se a citação realmente está correta, que São Paulo aos Romanos, que eu estava fazendo umas aulas sobre Romanos, agora vamos lá para Coríntios, que é logo em seguida de Romanos. 2 Coríntios 12... 2 Coríntios 12, 15. E eu de muito boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que amando-vos eu mais, seja por vós
menos amado. Ou seja, de muita boa vontade, ele se deixa gastar pelas almas. São Paulo obedece o chamado de Cristo e se entrega, se desgasta. Essa é mais ou menos a ideia de sermos espremidos como limões, né? Isso faz parte da dinâmica do amor verdadeiro, meus caros. Nós não nos guardamos, nós como cristãos, nós nos entregamos, nós nos sacrificamos, nós nos cansamos pelo outro, nós nos cansamos pelas almas, nós nos cansamos pelo bem-estar do próximo, nós nos desgastamos, nós nos sacrificamos, mas não nos sacrificamos porque isso vai nos purificar e alcançar um nirvana. Nós não nos purificamos, nós não nos desgastamos porque, veja bem, a gente tem que se punir somente, uma mentalidade meio sadomasoquista. Não, nós fazemos isso por amor. Os santos viam o descanso definitivo como algo reservado ao céu, né? Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Até em espanhol, muitas vezes, porque é típico daquele temperamento próprio do hispânico, né? Vacaciones solo en el cielo, né? Férias só no céu. Há uma verdade nisso, meus caros. A nossa vida nesse mundo, que nós já rezamos, inclusive na Salve Rainha, que é um vale de lágrimas, é um tempo de missão. É um tempo de missão. Aqui é o tempo de nos desgastarmos. Acordar de madrugada para cuidar de um filho doente, levantar-se para preparar um lanche, talvez para a esposa. Na própria relação íntima, na própria relação conjugal, procurar o prazer do cônjuge, não o próprio. Trabalhar, desgastar-se, rezar, acordar de madrugada para rezar, fazer um exercício físico na musculação que custa. No entanto, também há o risco de um ativismo. Existe o risco do ativismo, aquele ativismo que reduz a vida cristã ao fazer, e isso vai contra, inclusive, a ideia do que é um eficaz apostolado. Porque a alma do apostolado é a vida interior. Se eu não tenho vida interior, se eu só faço, eu tenho um ativismo, eu tenho um fazer as coisas, como se a minha salvação estivesse no fazer as coisas. Então eu estou reduzindo a salvação ao meu fazer. Isso aí é pelagianismo, é voluntarismo, é colocar ênfase na minha vontade, naquilo que eu faço, quando na verdade a primazia tem que ser na graça. E a minha resposta a ela, num nível puramente humano, esse ativismo, esse voluntarismo, esse pelagianismo prático, ele despreza os limites humanos e pode levar ao esgotamento. Isso vai fazer com que, inclusive, o serviço apostólico, o serviço pelas almas, a doação ao cônjuge, à esposa, ao esposo, aos filhos, a busca de um corpo saudável, vai acabar se tornando um serviço mecânico. Ou seja, não está por amor, é o fazer por fazer. Isso vai nos cansando. O serviço também vai se tornar ineficaz, porque não é acompanhado pela graça, e mesmo num nível puramente humano, vai se tornar ineficaz, porque não vai ser bem cumprido por conta do nosso cansaço. Se eu estou muito cansado, eu não consigo raciocinar direito para conduzir uma boa investigação criminal na minha delegacia, como delegado de polícia. Ah, mas eu como delegado tenho que estar disposto 24 horas a trabalhar. Sim, mas vai haver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar disposto. Aconteceu um homicídio, é 3 da madrugada, não interessa se eu estou de folga, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar. Faz parte, eu tenho que me colocar em risco, inclusive, de sacrificar minha própria vida. Mas há um limite para isso, porque se eu não consigo descansar adequadamente, eu não consigo nem mesmo prestar esse serviço direito. Eu não consigo entrar no tiroteio, eu não consigo fazer uma boa perseguição se eu não estiver bem preparado, inclusive fisicamente, a pessoa muito cansada, não consegue nem correr atrás do bandido. Não consegue raciocinar direito para poder promover uma investigação criminal, que a investigação criminal precisa de inteligência. Então, eu não posso desprezar esses limites humanos, não posso chegar ao esgotamento, quer num nível espiritual, quer no nível puramente natural. Daí nós chegamos a uma expressão que pode muito bem sintetizar tudo. O amor que edifica, não que consome. O amor verdadeiro, ele não consome sem edificar. Deus nos chama ao sacrifício. Deus nos chama ao trabalho. Deus nos chama ao combate à preguiça. Deus nos chama a sermos espremidos como limão. Deus nos chama a sabermos que férias mesmo é só no céu.
mas ao mesmo tempo ele não nos chama ao esgotamento sem sentido. Ao esgotamento sem sentido. Vejam, São Francisco Xavier, ele tem a sua mão, a mão do seu corpo, como uma relíquia, né? Não se decompôs. Aquela mão que tanto batizou. Ele chegava a cansar de tanto batizar os indianos. Ele foi para a Índia, foi para a China, foi para o Extremo Oriente, e ele chegou a batizar 30 mil pessoas. E aquela mão derramando água, algumas pessoas tinham que segurar a mão dele para ele derramar água. Ele se desgastou. Mas ele se desgastou por amor. Mas ele sabia que chegava de noite. Ele tinha que procurar descansar. Ainda que se alguém batesse na casa dele e dissesse, tem que atender um moribundo para dar os últimos sacramentos, ele iria. Por quê? Porque é a necessidade. Mas não quer dizer que não tem que buscar, por exemplo, se alimentar, descansar. Né? Faz parte também do jogo. Então Deus nos chama a um esgotamento do entregar-se, mas não um esgotamento sem sentido. Deus nos chama a um sacrifício que dá frutos. E Deus não só respeita a nossa condição humana, como Ele nos criou os seres humanos e Ele sabe como isso funciona. Até Jesus se retirava para descansar e rezar. Né? Em Marcos 6, 31 a 32, nós vemos um exemplo disso. Jesus ia para os montes para descansar e rezar. Depois de ter pregado durante muito tempo, ele ia se afastava para descansar. Na barca, durante a tempestade, enquanto os apóstolos não acordaram para que ele acalmasse a tempestade, eles estavam dormindo. Jesus também descansava. E com isso ele nos dá um exemplo. Por que o evangelista coloca isso nos evangelhos? Para mostrar que o equilíbrio entre o trabalho, oração e repouso é essencial. Nós não podemos ser equilibrados naquele sentido de comedidos, moderados, em cima do muro. Veja bem, caríssimo, vamos fazer as coisas pela metade, porque não é tanto assim, não tem que ser radical. Não, a santidade é radical. Temos que ser radicais, a santidade é radical. Não se trata do meio termo, de estar em cima do muro, até porque o muro tem dono. Se trata do justo termo, e um justo termo que é transcendente. Mas como é que eu vou saber o que é o limite? Né? Qual é o meu limite mesmo humano e o que vai ser preguiça? Eu preciso discernir entre o cansaço legítimo e a preguiça espiritual. Isso exige de nós autoconhecimento. E os influencers, quando nós estamos falando, vocês têm que ser mais, vocês têm que fazer mais, nós não estamos dizendo que as pessoas não podem descansar. Nós estamos dando regras, não é regras, né? Mas conselhos gerais para uma sociedade que, ao mesmo tempo em que é exigido alta performance para várias coisas que não são tão importantes, exige muito pouco para a execução das coisas que realmente são importantes. Então a sociedade exige que eu seja o melhor profissional, mas diz que se eu estiver cansado do meu casamento, eu posso ir viajar sozinho, ou eu posso me divorciar. De que se eu estiver cansado, e veja bem, eu tenho 30 anos, sou apenas um adolescente, eu posso ficar na casa dos meus pais, ou eu não vou casar, ou se eu casar não vou ter filhos, porque filhos dão trabalho. É a mesma sociedade que exige alta produtividade. Ou seja, ela exige naquilo que não precisa, que não é tão importante, e não exige naquilo que é importante. Então, quando nós estamos exortando as pessoas, façam mais, muitos de vocês talvez não tenham virtude, nós não estamos dizendo que em todos os casos realmente há falta de virtude, mas nós estamos falando em algo, um sentimento geral, de que as pessoas normalmente estão tão afastadas de Deus que elas acabam cultivando, sim, a preguiça. E é claro que nos casos individuais é que nós vamos tratar. E as pessoas precisam, antes de tudo, se conhecer. E isso também nós falamos. Quantos e quantos influencers falam justamente isso? Todos eles, inclusive os que vocês mais acusam aí, de serem coaches, de fazerem isso, fazerem aquilo outro. Toda hora falam, conheçam-se, autoconhecimento. Vocês têm que se conhecer, vocês têm que ter prudência. Falam, inclusive, em temperamentos. Por quê? Porque é uma forma de se autoconhecer. Então, alguns de vocês acusam, na verdade, vocês estão tirando o texto dele de contexto. O influencer fala A, vocês entendem B, aplicam C e dizem que a culpa é do influencer.
Então nós precisamos ter algumas diretrizes aqui, tá? Para esse autoconhecimento. Primeiro, há um cansaço que vem do amor e há um cansaço que destrói. Quando nós nos doamos por amor, nós sentimos cansaço, mas também uma paz em um sentido. É aquele sentido de, por exemplo, ter acordado de madrugada para buscar um copo d'água na cozinha para a esposa. Sabe? E se a gente faz isso e, pô, tem que buscar um copo d'água, lá tem perna, então está nos faltando amor. Né? Agora, quando nós nos esgotamos por pura obrigação, a gente não tem paz, não porque a gente não tem virtude. A gente busca a virtude, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim a gente não tem paz, e aí a gente tem que começar a olhar para nós. Onde é que vem essa falta de paz? É da falta de virtude? Então tem que buscar mais virtude. Mas se não é falta de virtude, é uma pura obrigação para atender expectativas humanas, a gente acaba sentindo, não é uma revolta, porque a revolta é típica do mimado, é típica do não virtuoso, mas a gente sente às vezes é vazio, frustração. A gente sente um descompasso emocional, psicológico. Quem vai nos ajudar com isso é o psicólogo, é o psiquiatra. Outro ponto que é importante da gente abordar é que preguiça não é apenas inatividade. A preguiça pode ser adiar o que Deus pede de nós, buscando um conforto excessivo. Não vou acordar para rezar, porque eu rezo mais tarde. O meu trabalho já é rezar, já é oração, porque eu sou leigo. Eu sou leigo, então o cuidado da casa já é oração. Mas também pode ser, na verdade, uma agitação sem sentido. Né? Eu posso fugir da oração, posso fugir da intimidade com Deus. Então, muitas vezes a preguiça é o ficar na cama, e às vezes a preguiça é colocar outras coisas no lugar de Deus. E eu tenho que ver se realmente é preguiça ou realmente é um cansaço. Se eu fui dormir às 4 da manhã trabalhando, porque era necessário aquele trabalho, não se espera de mim que acorde às 5 para fazer exercício físico e reze. Claro que eu vou durante o dia buscar um horário para fazer exercício físico, buscar um horário para rezar, mas as coisas têm que ser colocadas nas circunstâncias. Passei a madrugada com um nenê vomitando com febre, eu não vou ter o mesmo comportamento no dia seguinte que eu tenho nos dias normais. Mas quando nós falamos exijam-se, a gente está falando da normalidade, não dos fatos extraordinários. Então, o sacrifício é necessário, mas ele tem que ser iluminado pela prudência, que é uma virtude também. Aliás, nós não estamos dizendo sejam virtuosos, mas pela metade. Não, sejam totalmente virtuosos. E a virtude está em combater a preguiça, mas também em ter prudência. O combate à preguiça é uma virtude. A magnanimidade é uma virtude, o amor ao sacrifício é uma virtude, o serviço ao próximo é uma virtude, mas a prudência também é uma virtude. Se o nosso corpo e se a nossa mente estão colapsando, talvez seja a hora de revisar a forma como nós estamos servindo. Não é revisar o serviço, não é revisar a disposição, é revisar o modo como, naquele momento concreto, nós estamos servindo. E para isso muito ajuda um plano de vida, coisa que nós estamos cansados de dizer para vocês, tanto aqui no YouTube quanto na comunidade Família Brodbeck. Um outro ponto é que se a gente tem dúvida entre continuar ou descansar, a gente tem que fazer o exame de consciência. Será que eu realmente estou fazendo conforme Deus quer? Se eu estou em dúvida se algo é moral ou imoral, vou ali aplicar aquelas questões do probabilismo, né? E rezar. Ter oração, buscar direção espiritual, me aconselhar com alguém mais sábio. É um pássaro. Bateu aqui. Me aconselhar com alguém mais sábio. Me aconselhar com o meu diretor espiritual para tentar distinguir entre o repouso necessário, que faz parte da nossa humanidade, ou uma tentação de preguiça e de acomodação. Como eu disse no início do vídeo, e já tenho falado durante essa aula, muito se critica o que chamam de bolha católica, né? Como se existisse até um grupo homogêneo de influenciadores que impõem essa tal mentalidade única e inflexível sobre alta performance, sobre serviço. No entanto, como eu já falei também, essa bolha não existe. Existem pessoas com pensamentos distintos e que algumas vezes concordam. Paciência. Que bom que concordam. Tomara que concordem naquilo que deve ser concordado mesmo, né?
Os influenciadores católicos, na maioria, nós não pregamos que o cansaço é sempre falta de virtude. Ah, mas eu conheço um que sempre diz isso. Bem, então não é uma bolha, é aquela pessoa. Né? Mas, em geral, nós não pregamos que o cansaço é sempre falta de virtude. O que nós pregamos é que nós vivemos numa sociedade egoísta, vivemos numa sociedade hedonista, cultuadora de prazeres, vivemos numa sociedade preguiçosa para o amor. E por isso, a nossa missão, muitas vezes como influenciadores, como palestrantes, pregadores, autores de livros, professores, é elevar a régua. É o duc in altum do evangelho, rema mar adentro, rema para águas mais profundas. Não se trata, meus caros, de impor um ritmo insustentável de trabalho, de vida, de apostolado, mas de chamar os cristãos a uma vida de santidade e de entrega generosa, combatendo o comodismo, combatendo a mediocridade. Nós não estamos impondo fardos, nós estamos chamando vocês para a magnanimidade. Duc in altum. Nós, os influenciadores, os mesmos que estamos incentivando esse esforço, que estamos incentivando a dedicação, que estamos incentivando o sacrifício, que estamos incentivando o serviço, também alertamos para a importância do descanso e do cuidado. Isso a gente fala, não é de hoje, não é porque outros estão nos acusando de bolha, então a gente está mudando o discurso. Mentira! Nós já falávamos isso há muito tempo. Há muito tempo. A minha esposa, por exemplo, tem vídeos aqui no YouTube gravados sobre rotina e sobre descanso há muito tempo. Na comunidade Família Broadback nós temos isso há muito tempo também. Textos de Facebook ainda falando sobre isso aí, antes de existir essa suposta bolha católica, muito antes ainda de nos acusarem disso. A maioria de nós defende de maneira clara a necessidade de um sono adequado, de boa alimentação. Quantos nós realmente não dizemos, vai no nutricionista, vai no médico, vai te alimentar melhor, vai fazer um sono adequado, vai num psiquiatra, vai num terapeuta. Aliás, não é nesse meio de bolha católica que está surgindo muitos terapeutas, dessa bolha que eles dizem? Muitos terapeutas, muitos nutricionistas, muitos médicos, muitos psiquiatras. Como é que nós estamos dizendo que não é importante o sono e que burnout é uma bobagem, se a gente está falando justamente que precisa ter acompanhamento médico muitas vezes, ou acompanhamento psicológico muitas vezes? Não é? A gente fala, inclusive, de terapia, de exercícios físicos, de suplementação. E como é que nós estamos dizendo que não precisa nada disso, tem que só te desgastar, se nós mesmos estamos dizendo para comer bem, para dormir bem, para procurar médico, procurar nutricionista, procurar psicólogo, te alimentar, fazer exercício físico, suplementar. Não é? Então, o verdadeiro catolicismo, e nós estamos unidos nisso, não prega um sacrifício destrutivo, meus caros, mas uma vida ordenada, uma vida equilibrada, onde o corpo e a alma são bem cuidados para que possam servir melhor. E quando se trata especificamente da vocação do leigo, especialmente pais de família, casados, não somente a vida espiritual e o serviço aos demais têm que ser incentivados, como o trabalho é parte deste serviço. E trabalho aqui, trabalho profissional, que envolve buscar aumento dos ganhos. A busca não desenfreada, não materialista, não dinheirista, não entregue ao dinheiro, não achando que ser rico é um sinal de predestinação, não achando que ser rico é um sinal de virtude, nada disso. Mas buscar aumentar os ganhos, sabendo que nem todos vão conseguir, buscar aumentar os ganhos sem neurose é parte, sim, do dever de Estado leigo. Isso não sou eu que digo, é São Francisco de Sales, na sua introdução à vida devota. Em determinado momento, ele fica comparando o monge, o cartucho, o bispo e o leigo, para dizer que cada um tem que servir a Deus de uma maneira. E ele faz o seguinte: diz-me, por favor, Filoteia, é o segundo nome do livro, né? Filoteia ou Introdução à Vida Devota. Nós temos esse livro na livraria Broadback para vocês comprarem, tá? Diz-me, por favor, Filoteia, se seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão como os cartuchos, que os casados não se preocupassem em aumentar seus ganhos mais que os capuchinhos, que o operário passasse o dia todo na igreja como religioso, e que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo de encontros a serviço do próximo como bispo. Não seria ridícula, confusa e intolerável essa devoção?
Veja, ele está falando da devoção. Cada um tem uma devoção específica. E o que ele está dizendo aqui? Os casados, é ridículo que os casados não se preocupem em aumentar os seus ganhos mais que os capuchinhos. Faz parte, sim, aumentar os ganhos. Faz parte. É próprio do leigo trabalhar no mundo e prover o sustento da sua família. E isso pode incluir buscar melhores oportunidades, estudar mais, empreender, crescer profissionalmente. Contudo, essa busca, é claro, tem perigos. Nós não negamos isso. Então, quando nós incentivamos, trabalhem mais, estudem mais, ganhem mais, não é por uma mentalidade ávara, não é por uma mentalidade financista. Nós alertamos para os perigos. Muitos dos que são bem-sucedidos, inclusive na internet, católicos bem-sucedidos, alertam para isso. Não nos apeguemos ao dinheiro. Ah, mas eu vi um influenciador tal muito apegado. Caso específico, critique lá. Não bote na conta de uma bolha. Existem esses perigos. O risco da avareza, né? O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. É um meio de sustento e um meio de caridade. São Paulo mesmo, lá em 1 Timóteo 6,10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O perigo de uma mentalidade elitista existe. Trabalhar para sustentar a família e ajudar os necessitados também é legítimo. Mas buscar riquezas por status, por superioridade, por achar que é melhor católico, inclusive. Veja bem, ó, eu como católico sou leigo, como leigo tenho que trabalhar, então eu estou rico, o que mostra que eu trabalho mais, logo eu tenho mais virtude, e porque eu acordo mais cedo, portanto tenho mais ganhos. Isso é um desvio moral, meus caros. Mas nós não estamos pregando isso. Não pregamos isso. Evitar a teologia da prosperidade também é interessante, né? Porque o aumento dos ganhos não significa que Deus está mais presente na vida de uma pessoa. Existem pobres santos, e justamente pela sua pobreza. Prosperidade material não é sinônimo de bênção divina. Nós temos que harmonizar tudo isso com o conselho evangélico da pobreza. Mesmo sem votos religiosos, nós somos chamados a um espírito de desapego. Né? Trabalhar e ganhar dinheiro deve estar em harmonia com a confiança na providência e com a generosidade para com os necessitados e com a disposição em saber que mesmo querendo aumentar os meus ganhos, nem sempre eu vou conseguir. E por último, evitar a neurose do trabalho. Você tem que evitar a neurose para qualquer alta performance, muito mais para o trabalho. Há uma diferença entre o zelo responsável por manter a minha família e a obsessão. O leigo deve ser prudente para não sacrificar sua família, sua vida espiritual e a sua saúde em nome do dinheiro. Eu não posso dizer, não, é porque eu quero qualidade de vida, eu quero ficar em casa. Eu fico em casa só com os meus filhos, eu, pai de família, não vou trabalhar tanto, vou ficar com os meus filhos para ter tempos com eles, porque o que importa é viver a família. Aí eu estou devendo, não consigo ter um carro, minha casa está caindo aos pedaços, eu não consigo dar comida para minha família, mas o que importa é que nós todos estamos unidos em amor. Isso é um desvio. Eu tenho que trabalhar, tenho que ir pra rua, trabalhar. Por outro lado, eu não tenho que trabalhar tanto a ponto de eu ser um desconhecido em casa e não ter o domínio sobre o meu ambiente. Então vocês vêm aqui para citar dois, hein? Ítalo Marcilli e Diego Reis podem ter ênfases em pontos diferentes, mas eles não estão em contradição. Até mesmo porque um dá aula na faculdade do outro. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar esses princípios todos e colocá-los no caso concreto. Como é que eu vou evitar tudo isso, então? Né? Para ser o arremate desta aula. Eu preciso, em primeiro lugar, de intencionalidade no serviço. Todo sacrifício tem que ser iluminado por uma intenção reta, amar a Deus e ao próximo. Servir sem propósito ou apenas para atender expectativas alheias ou expectativas que eu me coloco, mas que são mundanas, não gera frutos duradouros. A vida 2, né? A vida cristã não é um caos, mas é uma harmonia. Então, ordem e disciplina. Dia bem estruturado, um plano de vida, que eu possa recorrer a ele. Eu vou dizer, não, eu tenho que fazer tal coisa. Hoje eu tenho que, por exemplo, na delegacia, eu me planejei para despachar 30 ocorrências. Eu não vou me cobrar, podia ter feito mais. A gente sempre pode fazer mais. Eu tenho que ver. Bem, se eu planejei 30 e eu não fiz as 30, por quê? Ah, porque assaltaram um banco, eu tive que parar lá e ajudar na investigação. Tá, não, mas porque eu fiquei olhando para as paredes. Tem diferença. Né? Então, um dia bem estruturado, um momento de trabalho, oração, descanso, lazer, vai evitar desgastes necessários e está dentro de um plano.
de vida que envolve oração, envolve também todas as outras dimensões da nossa vida. Se vocês não sabem, procurem aqui no canal Seu Plano de Vida, e que eu vou te ajudar a fazer com aquele vídeo Seu Plano de Vida, que tem inclusive anexos importantíssimos para vocês fazerem um plano de vida que ordenem e disciplinem vocês. E se querem aprofundar ainda mais, nós temos essa aula e um curso completo de formação humana lá na comunidade Família Brodbeck. Também, um outro ponto importante é a graça de Estado. Deus dá graças necessárias para cada vocação. Assim como um sacerdote recebe forças para ser um bom confessor, para assistir bem à missa, para dispensar bem os sacramentos, para atender as pessoas pastoralmente, um pai de família recebe graças para sustentar sua casa. A gente tem que confiar nisso, buscar o estado de graça, comungar frequentemente, confessar frequentemente, ter vida de oração para ter essas graças e que isso nos ajude a evitar ansiedades excessivas e ter equilíbrio na vida, né? O que importa é também ter vida de oração. Quem trabalha sem oração rapidamente se esgota. Oração não é perda de tempo, ela é fonte de força. A oração é onde encontramos o verdadeiro descanso, certo? Cuidar do corpo e da mente é o quarto ponto. Um cristão deve evitar extremos, ele deve ser radical, mas não deve ser extremista. Nem uma vida de indulgência preguiçosa e de culto aos seus próprios prazeres, nem um ritmo de trabalho, de apostolado, de profissão, de serviço ao próximo, que destrua a minha saúde, inclusive mental e até mesmo espiritual. Quantos fazem isso, acabam deixando de rezar, inclusive, né? Em nome do serviço ao outro, deixe de rezar. Então, dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercícios, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, fazer exames, são partes também do dever de Estado. Direção espiritual e confissão frequente é o ponto sexto, porque nos ajuda a discernir se o esgotamento vem de um sacrifício legítimo ou de uma desordem interior, que importa na preguiça. Com a confissão nós vamos purificar as intenções e fortalecer a alma para seguir no caminho correto. O chamado, meus caros, a uma alta performance, ele tem que ser discernido. Essa alta performance mesmo, assim, ela é muito destrutiva. Agora, se por alta performance nós estamos querendo dizer que nós temos que nos entregar, temos que nos sacrificar, que férias é no céu, nós temos que sair premidos como limão, e nós temos que realmente servir ao próximo por amor, ótimo. Então, vamos fazê-lo e vamos cumprir esse chamado. Mas sabendo que ele não deve ser confundido com uma busca desenfreada por resultados humanos, porque isso até mesmo é desprezo da graça. O verdadeiro sacrifício edifica, não destrói. O verdadeiro amor desgasta, mas não consome sem sentido. A nossa missão como leigos, como sacerdotes, mas aqui especificamente como leigos, pais de família, né, maridos, exige esforço e renúncia, mas também pede prudência. Que assim como São Paulo, a gente possa se desgastar por amor a Deus e ao próximo, mas sempre no ritmo da graça divina que nos acompanha, nos fortalece e nos ilumina. Bendito seja Deus.